Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí, para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus, ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja, ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua. Porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês, vamos parar os cristãos, vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus, tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a aulinha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma pode te sacudir e falar: oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro. Primeiro em mim. E o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começaram a entender? Então, se alguém perguntar, o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem a mais do que isso, não é possível que é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Não. Então eu estou renovando minha esperança, minha filha. Naquele que é a vida. Naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso.
A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo, diga, a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, Ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma, primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia, é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido, os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas vezes vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então, tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz isso virar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou que isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore. E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não, vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa, e você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações. Né? Quando a serpente
fala com a Eva da maçã. Então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã. Ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus, para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então, quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens, né? Entende? Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando, porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele: não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas, que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele: não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho. Para que ir para o Calvário, sofrer na cruz? Te dou isso tudo de graça. Para que sofrimento? Para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, te dou essas almas, dou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida? Do ter, né, gente? Eu quero quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, não está pouco, eu quero mais para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando: só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida? Porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida? Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo. Guarda, até a traça comer, até nunca mais servir. Mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer: uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz, para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar: não, essa pessoa é espetacular. A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faça um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer? Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo loucamente. E aqueles coitados daqueles meninos já tinham sido presos. E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham.
Lúcia fala com Nossa Senhora assim: se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena, quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim: manda fechar a sombrinha. Pode imaginar? Que a menininha vira para o povo e fala assim: ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém ia ver nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar? Como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo. O tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto. Achou que todo mundo que ia morrer. E aí foi vista a Trindade, foi uma coisa louca, e foi fotografado. Chamou o Milagre do Sol, foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto, porque foi lá. Ah, meus católicos. Entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele: faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana, os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar, quanta coisa você pode fazer escandalosa, se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá com a creche, não. Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora. Esse não deu testamento para dar problema para ninguém. Deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu o dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que é capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma coça no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade é a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu. Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não. Mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também. Mato o marido, mas tem um ao sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, porque o marido fala: não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho. Jesus falou: basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar.
E aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala, vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, a quaresma, para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, não é? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma, isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala, dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir, não sei de jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que está do a moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então, por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens, fica nada. Não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então, da gente achar que a gente é o melhor que todos, até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador e que você é criatura dependente dele. Que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada. Nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala, que é pecado? A pecado é a dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo que, mesmo quando eu tirar o sol,
Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. A gente tem que falar com Jesus assim: me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, né, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente é porque não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode pôr um cara de morta no povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, né? Fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum. Mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou, ame ao pai, acima de tudo, e ao irmão, como eu te amei. É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez. É chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso. Tem sofrimento, porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande, quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado, e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou. Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar 4, coisa interessante. Eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija 4 ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta 1, basta 2, 3, 4 numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim, que eu preciso pedir a Deus, limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar.
e me ver diante dele. Falar: Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular, e aonde que eu quero ser melhor que qualquer um, aonde eu tenho esse desejo de mandar. Tem gente que não pode receber um cargo, que é a síndrome do pequeno poder, quer mandar, quer judiar, quer oprimir, e todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então, até a gente tomar consciência daquilo que somos filhos de Deus, e até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim: mas eu não pequei, eu não estava lá. A gente tem nada com isso, nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas é aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora: é a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus, fala conosco assim: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então, até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. É ela que vai nos ajudar a jejuar. É ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreende? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho. Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar. É época de estar de joelho aos pés da cruz. Porque Ele nos deu a vida. Que já não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora. Que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe. Alguém trouxe a Bíblia?
Aprendam a andar com a Bíblia. Aprendam a deixá-la marcada, grifada. Aprendam. Isso alimenta a nossa alma. Aprendam a ter ela nas mãos, né? Nós vamos rever, todo mundo aqui, claro que foi à missa domingo, Lucas, capítulo 6. Todo mundo lembra qual foi o evangelho de domingo? Lembram, mais ou menos? Isso. Então, presta atenção, porque o evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículo a partir do 27, a delicadeza de Jesus, quando aqui ele chama os apóstolos para conversar, e a primeira frase que ele diz é assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Então, eu não falo para todo mundo, ele fala para quem escuta. A vós que me escutais. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Palavra da salvação. Alguém tiver com a Bíblia aberta, escreva: esta é a carta magna da não violência cristã. Esta é a carta magna. Não é porque a não violência do que a gente se entrega ao mal, como já foi interpretado erroneamente quando fala se bater uma face e der a outra. Não é isso. Mas é o que Jesus nos ensina aqui, nós temos que aprender a derrotar o mal com o bem. Então por isso isso aqui é a carta magna, porque isto não é uma, não vamos fazer isso porque temos estratégias. Não tem estratégia. Isso aqui é um modo de ser do cristão. É o amor, né? Essa é a maior força que existe. Por isso que isso aqui é a carta magna, porque o amor ao inimigo, essa é a grande virada do Evangelho. Essa é a grande chave do Evangelho. Porque, na verdade, isso aqui não é uma coisa ordinária, uma coisa comum. E Jesus não está nos pedindo uma coisa comum. Jesus está nos pedindo um amor sobrenatural. Porque isso aqui não faz parte de nós. Se alguém me fez um mal, eu já estou programando como é que eu vou retribuir pior. Estou falando mentira? Não estou. Estou esperando ele na curva ali. Eu fico maquinando.
né? Igual outro dia uma falou comigo. Eu só penso em como eu vou, como é que ela falava comigo? Eu só estou pensando como é que eu vou dar o troco, que eu vou dar, doutora. Vou. Ela vai, não, daqui a pouco se acalma. Mas eu tenho que vingar. Compreendem? E isso é o que nos move, é isso que Jesus diz. Até os pecadores fazem isso. E vocês, que são filhos do Altíssimo, reagem do mesmo jeito? Onde está a nossa diferença? Então, o convite de Jesus hoje eu trago para vocês a mesma proposta que eles fizeram, Deus Pai fez para Abraão. O que Deus Pai fez para Abraão? O que ele falou para Abraão? Lembra? Nada, né? A gente não lembra de nada, né? Coisa extraordinária. Lembra de nada. Deus Pai falou, Abraão, sai da tua terra. Então hoje eu estou dizendo para você, sai de onde você está. Vamos dar um passo a mais? Hoje o convite é um passinho a mais. Essa proposta de Jesus, essa é uma conversão completamente silenciosa. Essa conversão que muda o mundo, ela não faz nenhum barulho. É como se estivesse lutando num cabo de guerra, e Jesus chega perto de você e fala, solta o cabo de guerra. Faça diferente. Reza por aquele que faz mal para você. Reza por aquele que te difama. Reza por aquele que te traiu. Reza. Ó, que coisa fácil. Igual ele fez quando ele rezou por nós na cruz. Falou, perdoai, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então hoje o convite é para que a gente possa fazer uma transformação silenciosa. Porque o que o Evangelho nos traz? Que se a gente amar mais, se a gente despertar uma consciência maior, a gente vai ser curado de tantos males. Para e pensa, o que te traz mais doença? Para e pensa, a raiz disso. Então a consciência é para 3 letras que eu vou trazer para vocês. Eu vou passar do A minúsculo, da apropriação, tudo é meu, a raiz do mundo do mal chama egoísmo. Minha filha, me dá esse outro sapato, você tem 2, só tem 2 pezinhos. Não é meu. Ensina a menina a dividir. Né? Já falei isso com vocês, existe uma cultura pagã que acha que a criança nasce boa, não nasce. Criança é má. A filó, ser pediatra, fala isso, é má. Quem faz a criança ser boa é a educação de vocês. Educar significa eu tiro de dentro o que você tem de bom que está escondido. Criança, o pessoal quase cultua, põe um trono para menino, mentira, não vira um tirano, te mata depois. Isso é real. Educar é um processo de uma vida inteira. Então, a primeira coisa é que eu não divido as coisas. Então, passa da apropriação, da inveja. Por que você tem esse carro lindo e eu não posso ter? Por que você foi promovido e eu não vou ser promovido? Por que no mesmo emprego você que foi premiado e eu não? E isso destrói, te come, te consome, te faz viver no inferno. Porque você está com o olho estrábico olhando a vida do outro, o que você tem com isso? Nada. Não é assim que a gente vive? Então hoje eu estou convidando a sair do A da apropriação e da inveja para o A maiúsculo do amor ágape, do amor que Jesus nos ensinou a amar. Sem esperar recompensa de nada, fazer o bem somente por fazer, porque somos filhos do Altíssimo. Então a nossa marca tem que ser essa, somos irmãos. Não matamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Isso é um trabalho, dentro de uma mesma família, que luta que é quando vai nascer irmão hoje, os meninos têm que ir para terapia, porque tudo tem ciúme, crise, sofre. Vê se na minha casa, minha mãe pediu permissão para ter menino, vai nascendo, vai cuidando. Eu brinco, como é que todo mundo foi desmamado? Simples, a mãe chegou com outro do hospital, acabou a sua vez, igual do outro. Gente, ninguém foi para o divã por causa disso. Ponto final, estou te perguntando. Acabou, agora do outro neném. Pronto. Vai fazer outra coisa, comer outra coisa, vamos embora. Vida que segue, né? Vida que segue.
Então, como que é difícil, mas isso porque tem que começar. Então, nós temos que começar a despertar, sair da vida com V minúsculo, para uma vida, uma consciência de um V maiúsculo, que é uma vida eterna. Gente, o dia que a gente tomar consciência, isso é espetacular, que a vida minha não é aqui, que aqui é um pedacinho, é uma gotinha. O tempo que nós temos aqui é muito curto para odiar, é muito curto para fazer o mal. A vida aqui, ela passa igual um fogo, é igual um sopro, porque o que está me destinado é lá. Eu vou voltar para casa. Eu vim do amor e volto para o amor. Eu vou voltar para a casa daquele que me espera, que é o meu Pai. Pode imaginar que escândalo vai ser isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. São Paulo viu, não deu conta de falar nada além disso, né? São Bento, que foi também vivo, voltou mais lerdo do que já era, acabou, ninguém leva nada. São Bento está muito voado, é claro, viu o céu. Voltou, acho que ele não estava nem aqui, eu não falava nada com nada hoje. É uma pena. Levou homem, né? Tivesse levado mulher, não sabia das coisas. Então, não ia faltar um detalhe daquele céu, não ia sobrar nada, né? Mas levou homem, é diferente. Então, nós temos que começar a tomar essa consciência, e o ser que eu quero falar com vocês, o ser minúsculo, de uma consciência espiritual, que eu digo que a nossa consciência espiritual, eu poderia chamar de ignorância. O que nós sabemos, gente? Nós vamos voltar para a casa do nosso pai, nós sabemos o que de lá? Nada. Por quê? Por quê? Porque não estudamos. A gente não investe na nossa vida espiritual. Nós investimos zero. Zero. Estou falando alguma mentira? Não. Quanto tempo você medita a palavra de Deus todo dia? Fala, filho, ó, não dá tempo, minha filha, eu tenho que correr. É porque a gente não acredita de verdade que a gente está voltando para lá. Quando a gente vai fazer passear na Europa, o povo faz os mapas, vê onde é que vai passear, né? Olha tudo, onde é que pega isso, pega aquilo. Nós vamos para o céu, vai viver eternamente, ninguém sabe nada. Presta atenção, está rindo? É sério isso? Mas a gente não pensa, se você tocar no assunto com alguém, você vai falar, você está deprimida, minha filha, está com algum problema? Não, meu filho, isso é uma realidade. E eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Para poder voltar para a casa do meu pai. Como é que eu vou chegar lá? Juninho, não sei nem o nome de ninguém? Posso não. Mas a gente não estuda. Quantos de vocês conhecem uma das obras de Santo Agostinho, que são 3 livros sobre a interpretação dos 150 salmos? Ele analisou um versículo por versículo. Alguém já leu? Ninguém tem? É extraordinário. Extraordinário. Você lê o salmo aqui, vai lá e vê o que ele falou. Fala, Jesus, como é que ele conseguiu ver isso tudo? Eu não consegui nem entender o título, o homem fez isso tudo, não tem condição. Mas a gente vai aprendendo com esses santos, né? Vai aprendendo. São obras. Do primeiro ao último salmo, 150, ele analisa cada salmo, um versículo por versículo. Você fica extasiado, fala, como, gente? Eu não consegui nem entender. Mas se a gente começar a ler, a gente vai aprender. A igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E todos os livros que pertencem à igreja são baratos. Pode comprar. Mas a gente não estuda, não é? Então nós temos que, quando a gente faz essa transformação que eu estou falando com vocês, do amor ágape, de se abrir a uma vida que é eterna, de uma consciência com C maiúsculo, de uma consciência dessa que nós somos, que é de uma consciência espiritual eterna, né? Atemporal, que nós somos seres celestiais, aquilo que São Paulo falou na segunda leitura de domingo, que é onde ele fala que a gente vai passar do homem terrestre para o homem celeste. Isso é mágica?
não é mágica. É um passinho a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque não somos capazes. Não somos. O normal nosso é viver o que Jesus falou. Não faz isso não, faz diferente. Não faz isso não, faz diferente. Então, na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo fala uma coisa no versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Simples, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é isso? Aprender a olhar como Ele olhou, escutar como Ele escutou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, andar aqui na terra de uma forma mais suave como Ele andou. Isso é possível? Sim. O que Ele falou aqui no Evangelho? Ele disse para nós: vinde a mim todos vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ganha o coração dos homens. A humildade, a consciência de que eu sou criatura e que eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada. Mas é absolutamente nada. Do ponto de vista espiritual, para a gente poder viver isso aqui que Ele falou, se eu não tiver a graça de Deus, eu não saio do lugar. Então, nós vamos dar um passo por dia. Como é que nós podemos começar? Podemos começar amando aquilo, o mais banal que a gente não ama ainda. Fala com ele: deixa eu começar de uma coisa pequenininha. Me ajuda. É um passo de cada vez. Mas a hiena, ela não compara o passo dela com o do leopardo, ok? A andorinha não pode comparar o bater das asas dela com o de uma águia. Então, eu não posso comparar meu passo com o seu. Andar junto não é simples. Nós temos que aprender a andar, não comparar os passos, mas não é para ficar parado, é para andar. Porque a graça de Deus vai agir em nós à medida que a gente permitir, se abrir. Se eu não me abrir à graça de Deus, a delicadeza e a fineza de Deus vai te invadir que dia? Nunca. Mas se você falar com Ele: Jesus, eu quero viver aquelas 3 palavrinhas que a Fila falou. Eu quero sair da apropriação, da inveja, para o amor ágape. Eu quero entender que a minha vida é eterna, Senhor. É eterna, nós não temos dimensão. O que significa isso, Senhor? Então não me deixa parado nessa miséria que não vai me levar a lugar nenhum. Aliás, me corre o risco de me tirar da vida eterna. Me ajuda a pensar grande, me ajuda a olhar para frente, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor sonhou para mim. Me ajuda. Eu não quero ficar fechada, trancada num quarto, com a fechadura pequena, achar que o mundo é isso. Não, me faça abrir, e me faça ver além. Me faça entender que o Senhor pode me ajudar a viver a vossa santíssima palavra. Me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a transformar o mal em bem no ambiente que eu vivo. Dentro da minha casa, com a cunhada, com a sogra, com o genro, sei lá com quantas pessoas que a gente tem que conviver todo dia, né? Outro dia eu escutei assim: quem trabalha com gente devia receber um auxílio psiquiatra, né? Não é brincadeira, não é assim. Não, eu acho que a gente só tem que rezar mais. Pedir a Jesus a graça, né, gente? O que é graça quando eu estou falando com vocês? O que é olhar como Jesus olhou? É botar reparo. É olhar com atenção. Hoje o povo olha e não enxerga. Olha de verdade para o outro. Escuta de verdade aquilo que ele está te dizendo nesse momento. Caminha prestando atenção no seu pé.
e prestando atenção no caminho que você está andando e para onde esse caminho vai. Preste atenção, nada nós podemos fazer por acaso. Nós temos que saber para onde vamos. Então, se eu me disponho a amar, eu tenho que entender que eu estou em construção. Falo, Senhor, eu não sou capaz de viver esse amor. Senhor, mas olha que eu já dei conta de emprestar, sem esperar nada a receber. E Jesus fala, quando alguém pegar alguma coisa sua, esquece. Nada é nosso mesmo, né? Deixa para lá. Se a pessoa quiser retornar, retorna. Nunca cobre do outro. Filó, mas eu emprestei aquele negócio, não vou cobrar. Não, Jesus falou para não cobrar, está escrito aqui. Difícil. Mas Filó, eu quero, que negócio é meu. Não é seu não, larga para lá. Não é fácil. O evangelho não é uma brincadeira. Essa é uma transformação. Então por que eu vou ter esses sentimentos de Jesus? Porque à medida que eu me abro para a graça, é a obra que Ele está fazendo em mim e em cada um de nós. Jesus vai nos trabalhando. Ela fala, não, minha filha, isso aqui não, vou melhorar. Igual a reforma de casa. Ele vai tirando as coisinhas que não servem, né? Todo dia que você comungar, você vai com ele, vai tirando aquilo que não serve. Vai melhorando, Senhor. Vai melhorando a sua obra, que nós sujamos ela inteira com pecado. Me ajuda a ter uma consciência aberta. Não me deixa fechado. Então, na verdade, quando eu estou falando com vocês, aprender a amar, aprender a falar, né? Quanta tragédia, porque a gente falou mal, né? Falou mal no sentido de que eu tenho que aprender a ver com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Quanta morte já deu por isso? Quanta inimizade já deu por isso? Não é? Então eu preciso aprender a me comunicar. Por isso que na outra vez eu falei com vocês que a gente tem que aprender a rezar antes de fazer todas as coisas. Porque Jesus tem que nos ajudar a como me comunicar. Então, se eu aprendo a fazer todas essas coisas, isso é o que se chama teologia do instante. Eu tenho que aprender a viver tudo que eu estou vivendo somente agora. Porque eu só tenho esse instante para viver o amor de Deus. Eu só tenho esse instante para perdoar. Eu só tenho esse instante para acolher o outro. Eu só tenho esse instante para poder avaliar o que aconteceu e falar com Ele, me dá a graça de rezar por essa pessoa, por essa situação. Me dê a graça de entender que Ele é meu irmão. Me dá a graça de ter paciência com Ele, porque quando eu penso na paciência que só tem comigo, eu falo, melhor eu ter paciência com o outro. A pessoa já podia ter desistido de mim há quanto tempo, e o Senhor não foi embora. Isso faz a gente chorar. Porque o Senhor morreu por mim enquanto a gente ainda era pecador, demais de seu inimigo. Como é que eu posso fazer isso agora? Quando Ele fala aqui, sede misericordiosos como seu Pai é, não julgueis para não ser julgados. Então Ele fala assim, você pode julgar o ato, ok? Então eu posso falar, você não pode matar. Se você matou, eu falo, o ato foi errado. Eu não posso julgar aquele que matou, porque essa alma pertence a quem? A Deus. E se a gente se avaliar, né, gente? Eu falo com Jesus, a sua misericórdia na minha vida é tão grande que se o Senhor não tivesse sido muito misericordioso, eu tinha matado um bocado de gente. Eu já descobri que eu posso matar. A ira te faz matar. Você pega uma situação difícil, você pode matar. Igual uma mãe que pegou a filha sendo estuprada pelo pai e matou ele. Ela estava errada? Não, mas ela foi julgada, condenada. Mas ela defendeu uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente pode matar numa situação. Então é por isso que eu não tenho o direito eu não posso condenar alguém por um ato. Eu não posso definir alguém por um ato. Por isso que só Deus pode julgar. Então por isso que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu não posso te fechar numa situação, mas eu tenho que me abrir às possibilidades. Eu tive uma oportunidade há uns anos atrás
de ir numa penitenciária na época do Natal. Essa aqui de Nova Lima, onde os presos ficam sem guarda. Fui lá rezar com eles, conversar com eles, entrar na cela e me trancar lá com eles, para poder entender o que é ficar preso, né? Foi uma experiência muito boa, conversamos demais, lugar limpinho, arrumado, e eles têm a parte de marcenaria lá, ele tem todas as armas para matar qualquer um lá. Foi tão interessante a nossa conversa, a nossa oração, e o arrependimento, e o sofrimento deles, eles já estavam sendo preparados para daqui a pouco ir embora. E eu dizia, não posso fechar você e te condenar por esse ato. O ato foi errado, mas você é mais do que isso, que é meu irmão, filho de Deus. E depois, para encerrar, eles que me puseram na roda e foram rezar por mim. E dançar e cantar, celebrar a vida. Então a gente não pode fechar o outro naquilo, mas ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Quem pediu isso foi Jesus, né? E ele fala, perdoa, né? Quantas pessoas estão vivendo um coração pesado, duro, fechado, por mágoa, por rancor, por ressentimento? Bobagem, bobagem. Depois que passar o momento da raiva, que você vai trabalhar esse luto, fala com Jesus, tira isso de mim, sabe por quê? Isso é igual a bomba de infusão gotejando ódio em mim para me ter um câncer, bobagem. E diante do Senhor, na hora que eu morrer e chegar diante do Senhor, isso só vai servir para me atrapalhar. Pensa nisso. Tudo que me acontece, eu penso na hora da morte. Eu falo, deixa eu ver qual o peso que eu vou dar para essa situação. Se ela for me dar uns anos de purgatório, eu falo, obrigado, não quero. Porque eu tenho pressa de ir para o céu. Me atrapalhar, não, obrigado. Então, o que Jesus mandou fazer? Vamos pedir a Ele a graça de eu conseguir fazer. Isso é maravilhoso. Senhor, me dá a graça desse instante, de eu fazer o que eu estiver fazendo com a intensidade, de que eu estou na sua santíssima presença. Então eu tenho que viver esse momento em justiça, em santidade, porque o Senhor é o meu Pai, é o modelo de santidade para mim. Me ajuda a fazer bem, me ajuda a colher bem, me ajuda a cuidar do outro bem, me ajuda a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo, mas não fica prestando atenção se você vai ser retribuído ou não, larga para lá. Só tem um que tem que ver o que você faz, quem é? É ele, só isso. A única pessoa que tem que ver o que a gente faz, mas ninguém tem que ver. Então vamos aprender a desapegar dessas coisas aqui, que não nos levam a lugar nenhum. Então essa consciência, o dia que a gente tiver essa consciência, isso é para que a gente possa ser curado, salvo, divinizado. O dia que a gente aprender isso, Senhor, me ensina a amar, me dar essa consciência espiritual, uma consciência de que eu sou eterna. Sou sua filha, seu filho, amado, sonhado, esperado no céu. Pensa nisso. Então eu tenho que ter uma vida aqui coerente com isso. Eu não quero ser igual a Adão, o homem terrestre, não. Eu quero refletir a imagem do homem celeste. Como é que nós vamos refletir isso? Com a ajuda de Deus. Então a partir de amanhã nós já vamos pensar, levantar. Um passo de cada vez. Como é que eu vou viver essa carta magna? Tudo de uma vez, só Jesus. Um passo de cada vez. Mas eu não posso ficar parado. Então nós vamos pedir a Ele essa graça e pensar como é que a gente vive de passo em passo, bem devagar, de acordo com o que eu dou conta de andar, sabendo que quem me dá a graça é um só, é Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode transformar meu coração, o meu olhar, a minha audição. Só Ele pode fazer isso. Porque é Ele. Eu tenho que viver isso numa confiança e no abandono incondicional. Como é que eu vou viver isso? Confiando e me abandonando ao único
que faz com que cada um de nós possa ser aquilo que somos. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja exatamente aquilo que um dia Ele sonhou. Aonde estamos é o que nós estamos permitindo a Ele fazer. Mas se a gente for abrindo um passinho de cada vez, o Senhor vai conseguir fazer em nós a obra tão desejada, tão esperada, que pode consolar o coração dele. Então guardem essas coisas de hoje, essa carta magna, que vai nos dar um caminho maravilhoso, e que nós temos que ter um passo de cada vez, para sair do homem terrestre para o homem espiritual. É o A, o V e o C, e que Deus nos ajude, um passinho de cada vez. Peça a Ele, me ajude, porque sem mim, vocês cantaram isso antes de eu começar, sem mim, nada posso fazer. Que Nossa Senhora, que compreendeu isso de um jeito único, que não teve medo de se entregar, de confiar, de abandonar, nos ajude a viver isso. E queria convidá-los, que sábado é o primeiro sábado do mês, nós vamos estar aqui 8h30 em oração, conforme Nossa Senhora pediu, rezar o terço, tem missa, tem padre para confessar, e terça-feira Jesus pediu a devoção à Sagrada Face.